Você está caminhando aqui por Assisi, né, na Itália, e se você não sabe falar italiano, você pode acabar perdendo um lugar importante. E aqui te diz para onde leva esse caminho. Scendi le scale e troverai l'ostello dove nacque Francesco il Poverello. Desça as escadas e você encontrará l'ostello, seria uma casa, uma habitação, onde nasceu Francesco, o pobrezinho. Il Poverello seria um diminutivo, uma forma afetuosa de dizer que é uma pobre pessoa, um pobrezinho, né? Aqui a gente tem o verbo scendere, que é descer. Scendi é desça. Então te dá ordem, desça as escadas e você encontrará o lugar em que San Francesco nasceu. Imagina só, se você não soubesse ler italiano, você ia passar direto por aqui sem encontrar, sem ver o lugar em que o santo nasceu. Vamos lá juntos. Então essa é a piazzetta di San Francesco Piccolino, ou seja, a pracinha di San Francesco quando era pequenino, né? Piccolino in italiano. E questa è la scaletta dello Spirito Santo, então a escadaria, né, do Espírito Santo. Vem comigo. Agora a gente está chegando na frente da casa em que Francesco cresceu, é a casa dos seus pais. E aqui dentro tem um ambiente muito especial, que é uma salinha na qual o pai de Francesco prendia o filho. Ele começou a achar que o filho estava fora da sua razão, estava ficando louco, porque ele abria a mão de suas posses, e eles eram uma família de posses, né? Então ele dava o dinheiro para os pobres, dava tudo para os pobres, e o pai achou que ele estava talvez perdendo a razão e o prendeu em uma salinha. Voglio essere povero. Sì. Sì, un povero. Cristo era povero. I suoi apostoli erano poveri. E aqui na frente a gente tem essas lindas palavras que eu gostaria de ler para vocês e que observássemos não só o conteúdo espiritual dessas palavras, a mensagem do santo, mas também que analisássemos algumas questões da língua que são importantes para nós que estudamos italiano. Fratello, sorella, ti aspettavo, irmão, irmã, eu te esperava. Sii benvenuto nella casa dove sono nato. Seja bem-vindo na casa em que nasci. Aqui a gente tem dois verbos no passado. Ti aspettavo, que é o passato imperfeito, então eu esperava você. E aqui um passato próximo, que é na casa em que eu nasci. Sono nato significa eu nasci. E dove ho vissuto, então novamente, sono nato, eu nasci, e dove ho vissuto, e onde eu vivi. I primi 24 anni della mia vita, os primeiros 24 anos da minha vida. E aqui ele conta, o santo, esses primeiros anos como foram, né? Le feste con gli amici e i sogni di gloria, e poi l'incontro con il Signore e il cammino di conversione a Lui. Então as festas com os amigos e os sonhos de glória, e depois o encontro com Deus, com il Signore, e o caminho de conversão a Ele. Com o L maiúsculo, porque lui aqui si refere al Signore, che è Dio, che è Deus. Il carcere già sperimentato a Perugia, depois a gente vai falar da história toda de Francesco, então desse cárcere que já tinha sido, pelo qual ele já tinha passado em Perugia, e poi qui in casa mia, e depois aqui na minha casa. Il conflitto con mio padre ed infine l'uscita di qui. O conflito com meu pai e, enfim, a saída daqui, ou seja, quando ele sai da casa paterna. Dio mi chiamava, Deus me chamava, Dio mi chiamava a riparare la sua casa in me e poi la chiesa di suo figlio. Então Deus me chamava para consertar, para reparar a casa dele em mim e depois a igreja do seu filho. Era meglio obbedire a Dio invece che a mio padre Pietro. Era melhor obedecer, obbedire. Vocês também podem encontrar como ubbidire, obbedire ou ubbidire. Era melhor obedecer a Deus ao invés do que obedecer ao meu pai Pietro. Irmão, irmã, fratello, sorella, fatti pellegrino della mia casa terrena, ma cammina verso la casa di Dio in te, verso la sua casa
il paradiso. Essas palavras são lindas. Irmão, irmã, torne-se peregrino da minha casa terrestre, terrena, né? Mas caminhe em direção da casa de Deus em você, dentro de você, la casa di Dio in te, verso la sua casa, il paradiso. Então, em direção à casa de Deus, que é o paraíso. Alzati, esse é um imperativo, é uma ordem. Alzati, levante-se, alzati e cammina, e caminhe. Então, dois imperativos, duas ordens que Francesco nos dá. Levante-se e cammini, alzati e cammina. Ti accompagno con la testimonianza della mia vita, sostengo i tuoi passi con la preghiera. Essa frase é linda. Eu acompanho você com o testemunho da minha vida. Eu sustento, eu apoio, eu sustento os seus passos com a oração. Cammina, ti aspetto, Dio ti benedica. Caminha, eu te espero. Deus te abençoe. Francesco di Assisi, tuo fratello. Francisco de Assis, seu irmão. Fratelli, sorelle d'Italica, entriamo nella casa di San Francesco.